O livro de Esté. Vamos lá. Esté, amados, é antes de Jó. E Jó é antes de Salmos. Pronto, vai ser fácil de encontrar hoje. Esté no capítulo 2. Vamos lá. Vamos falar de duas coisas importantes hoje: do tempo do Senhor e da providência de Deus. Como Deus ele age nas nossas vidas. Esté capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 21. Quando você encontrar, diga amém. Amém? Diz assim: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esté. E Esté o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Amém? É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Vou ler somente o versículo 23, que é o importante de hoje. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele fale conosco nessa noite. Meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra, meu Deus. Fala poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí. Nós vamos falar basicamente desse livro aqui. O livro das crônicas. Existiam, amados, esses livros que estavam ali escritos os grandes feitos, os atos de heroísmo, os livramentos dos reinos, também o nome da pessoa que realizou aquele grande ato, aquele ato de heroísmo. O Mardoqueu era primo da Esté. A Esté era a rainha que se casou com o rei Assuero, mas ela era órfã de pai e mãe. E o Mardoqueu, ele trabalhava no palácio, mas saiba, ninguém sabia que eles eram primos. Compreendeu? Ninguém sabia que a rainha Esté era de Israel. Ela nunca falou para ninguém. Foi uma das orientações do próprio Mardoqueu. Esté, nunca fale para ninguém que você é de Israel. Então, trabalhando no palácio, ele descobriu um complô para tirar a vida do rei Assuero. Vamos ler de novo aqui o versículo 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. Eles queriam tirar a vida do rei Assuero. E isso chegou até os ouvidos de Mardoqueu. Mardoqueu, olha, existem alguns funcionários do palácio que querem tirar a vida do rei. Então, quando Mardoqueu ele soube disso, foi até a rainha Esté. Esté, está acontecendo isso. Há alguns funcionários, o Bigtã e o Teres, eles estão tramando para tirar a vida do rei Assuero. Então, essa informação chegou até os ouvidos do rei. Aqui, ó, versículo 22. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esté.
E Esther o disse ao rei. Então a Esther falou: olha, um homem chamado Mardoqueu, funcionário aqui do palácio, ele está sabendo dessa informação. Alguém quer tirar a sua vida, rei. Bem, alguém quer tirar a sua vida. Então, o rei chamou os oficiais para investigar aquela situação. E foi realmente descoberto, era verdade. Aqui o versículo 23. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. Então esses dois homens eram esses que estavam tramando contra o rei. Pastor, haviam mais pessoas, amados? Segundo o relato, só eles dois que foram enforcados. Acredito que só eram os dois. Então, aquele ato do Mardoqueu foi registrado em um livro das crônicas. E por que eu estou te falando isso? Como eu falei para você, como funciona a providência de Deus, como funciona o tempo de Deus para nossas vidas. O que era para acontecer era que Mardoqueu deveria ser honrado por causa do que ele fez, mas nada aconteceu. Talvez porque o Mardoqueu era de Israel. O que aconteceu foi que se passaram 5 anos. Se passaram 5 anos, e durante esse tempo, Ramã, o inimigo de Mardoqueu, o inimigo de Israel, ele já era uma autoridade na Pérsia. E ele fez um decreto para tirar a vida de todos os judeus. E Mardoqueu que estava lutando contra isso. Passaram-se uns 5 anos, e nesse dia especial, o Ramã, ele odiava o Mardoqueu, e fez uma forca de 25 metros de altura, para tirar a vida do Mardoqueu. E ele chegou no palácio cedo, acredito que até na madrugada mesmo, para pedir autorização ao rei. Qual era a autorização? Tirar a vida do Mardoqueu. Amados, mas foi exatamente nessa madrugada que o rei não conseguiu dormir. Alguma coisa trouxe ao rei a insônia. Alguma coisa não, o próprio Deus. E o rei não conseguiu dormir naquele dia especial. Então na madrugada, ele chama os seus assessores, pessoas que trabalhavam no palácio, e diz assim: tragam o livro das crônicas. Eu quero saber dos meus feitos. Porque também estava registrado todas as vitórias do rei. Estavam ali registrados os seus atos também de heroísmo, de conquistas. Então, para trazer paz ao seu coração, o seu ego também, eu não estou conseguindo dormir, trago aqui o livro. E eles trouxeram o livro das crônicas, exatamente esse livro aqui. E o que chama mais atenção, que de todas as histórias da Pérsia, todas as histórias que traziam o heroísmo, as guerras, as conquistas, esse homem ele vai abrir exatamente onde estava escrito o que Mardoqueu fez pelo rei. Pastor, isso aí é coincidência? Não, Deus não trabalha com coincidência. Vamos ver, capítulo 6, nós vamos sair do capítulo 2 diretamente para o capítulo 6. Passaram-se 5 anos. Capítulo 6, versículo 1. Quem encontrou? Amém? Diz assim: naquela mesma noite, que noite? A noite em que o Ramã tramou a morte do Mardoqueu.
naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer um livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres. Lembra do relato que nós lemos? 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar a mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Olhe para mim aqui. 5 anos se passaram, irmãos. O Mardoqueu se sentia injustiçado. Ele achava que o seu povo seria destruído, que tudo havia acabado. Até mesmo o que ele fez pelo rei, ninguém lembrou. E nesse dia, exatamente, quando o Hamã tinha planejado já a morte do Mardoqueu, o rei, ele vai pedir exatamente o livro. E, irmãos, aquela pessoa que iria ler, abriu exatamente onde estava escrito o que Mardoqueu fez. Quem é Mardoqueu? É um funcionário aqui do palácio. E o que fizeram por ele? Qual a honra ele recebeu? Ele recebeu algum aumento de salário? O cargo dele não recebeu nada? Não, nada recebeu. E o que aconteceu foi que, durante essa conversa, o Hamã chega no palácio. Então o rei, ele ouve alguém que já estava no palácio ao rei: quem está aí? Quem está aí no pátio? Olha, acabou de chegar Hamã. Ao que ele falou: tragam ele aqui. Hamã, entre rápido aqui. Hamã, eu preciso resolver algo urgente. O que se faz para honrar uma pessoa que salvou a vida do rei? O que se faz para honrar alguém que fez um ato tão heróico? Alguém do agrado do rei? Ele pensou: olha, o rei quer me honrar. Aí ele falou: olha, rei, o senhor quer honrar alguém? Ele achava que era ele. Vamos fazer o seguinte: essa pessoa deve vestir as vestes reais, o senhor deve colocar a própria coroa na cabeça dele, e ele tem que sair nas ruas vestido com as vestes reais, com a coroa do rei, e montado no cavalo do rei pelas ruas. E a pessoa que vai levá-lo tem que declarar que ele é uma pessoa honrada, ele é alguém honrado pelo rei. Aí o que o rei disse? Pronto, faça isso então com o Mardoqueu. Vamos ler aqui o versículo 4. Preste atenção, irmãos, a continuação do versículo. Então disse o rei: quem está no pátio? E Hamã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Olhe para mim aqui. Pastor, que coincidência, hein? Não, irmãos, na mesma hora. Pastor, eu enviei o meu currículo, eu nem esperava mais. 5, 6 anos, e alguém ligou para mim ontem, para que eu vá me apresentar amanhã já para trabalhar. Acontece isso ou não? Mas é no tempo de Deus. Pastor, eu jamais esperava que acontecesse isso, por tanto tempo eu esperei. Irmãos, naquela mesma hora, o Hamã já estava preparado para pedir a morte do Mardoqueu. E preste atenção, a morte do Mardoqueu significava o quê? A morte de todos os judeus. Então, com tudo isso que Deus fez, não salvou só a vida do Mardoqueu, salvou todo o povo judeu. Deus, amados, Ele sabe o que faz. Agora é o tempo dele. Passaram-se 5 anos.
nesses 5 anos, o Mardoqueu sofreu muito. As humilhações, ele vestia pano de saco para poder demonstrar a sua tristeza por causa do seu povo. O seu povo seria destruído. A única pessoa que lutava pelo seu povo era ele. Então, tirando a vida do Mardoqueu, o que iria acontecer? O povo de Israel seria destruído, mas Deus agiu na hora certa, no momento certo. A partir desse episódio, a queda de Ramã é decretada. E Deus, ele deu a vitória ao seu povo. Diga amém por isso. Vamos até o livro de Salmos. Amados, então o tempo de Deus é perfeito. É na hora certa, irmãos. Pastor, mas a pessoa sofre demais, meu amigo. Mas Deus tem um momento certo para fazer as coisas. Qual é o segredo, pastor, de uma pessoa que vai esperar no Senhor? O que foi que o Mordecai ele fez? Salmos 37, versículo 3. Vamos lá. Salmos 37, versículo 3. Encontraram? Confia no Senhor e o que mais? E faz o bem. Compreendeu? Olha o segredo aí. É você confiar no Senhor e continuar fazendo o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Diga amém por isso. Então, qual é o segredo? Confia no Senhor e continua fazendo o bem. Não vá agir, amados, pela emoção. Se o Mordecai ele fosse agir pela emoção, ele poderia até querer tirar a vida do Ramã. Ele poderia até mesmo agir com violência, mas ele soube esperar o tempo de Deus. Já imaginou? Ele trabalhando no palácio e alguém chegava para ele: Mardoqueu, vem aqui. O rei, ele espera por você. Eu fiz alguma coisa errada? Não, você não fez nada errado. E ele foi surpreendido, tanto ele como o Ramã. E o Ramã teve que engrandecer ao Mordecai, porque Deus agiu na hora certa. Se não fosse aquele momento, amados, o Mordecai seria morto. Você já imaginou? Se o rei ele tivesse lido essas crônicas 2 anos antes ou 3 anos, tudo bem, ele iria honrar ao Mardoqueu. Mas 2 anos depois, o Ramã iria pedir a cabeça do Mardoqueu. E aí iria convencer ao rei. Para você ver como é na hora certa. Não teria agora como o Ramã escapar. Aí veio a rainha Esté e falou para o rei quem era realmente o Ramã. Vamos até o livro de Eclesiastes. Você está em Salmos. O próximo livro é Provérbios, depois é Eclesiastes. Vamos lá. Livro de Eclesiastes, no capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8, e o versículo 6. Se você quiser grifar aí, grife. Nós vamos ler a parte A do versículo 6. Encontraram aí? Amém? Ele diz: porque para todo propósito há o seu tempo e juízo. Irmãos, é na hora certa. Olha para mim aqui, pastor, o difícil é esperar. É exatamente isso. Já aconteceu com você? De você estar esperando aquele transporte, aí você espera, aí na hora que você sai dali, ele vem: pastor, eu esperei tanto, mas na hora que eu saí dali, desisti, aí veio. É assim mesmo que Deus faz. Deus, ele tem o momento certo. Nós vamos ter que esperar até que Deus ele venha agir. Mas ele vai agir, pastor? Vai. Ele não vai deixar de agir. Por quê? Porque o nosso Deus ele vai honrar você. Quem age, amados, como Mardoqueu, quem quer o bem do seu povo, quem quer fazer as coisas certas, Deus, ele não vai deixar você ser envergonhado. No momento certo,
ele vai julgar a tua causa. Vamos ver aqui, agora no Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6 e o versículo 9, lá no Novo Testamento agora. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Procura aí. Pastor, eu vou grifar, grife aí, para você não esquecer. Quem encontrou aí? Diga amém. Ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Diga amém. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, no momento certo, amado, nós vamos estar ceifando. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Vamos até a carta aos Hebreus agora. Carta aos Hebreus. Também fala, amado, sobre esse tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno, pastor? É o tempo de Deus. Exatamente naquele momento. Para que a alegria seja ainda maior. Para que a vitória seja ainda maior. Mas Ramã, você não iria conseguir do rei tirar a vida do Mordecai? Agora você está honrando ao Mordecai? Ramã, você é bobo mesmo, hein? Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Quem encontrou? Diga amém. Ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Diga amém. Qual é o tempo oportuno, pastor? É o tempo de Deus, é o Kairos de Deus. Quando você já pensou até mesmo em desistir, mas o Senhor não vai deixar. Ele vai fortalecer você. Ele vai falar para você através do Espírito Santo: espera um pouco mais, tenha paciência, e eu vou honrar a você. O Jó, depois de todo o seu suplício, depois de todo o seu sofrimento, Deus deu a ele o dobro. Mas ele teve que passar por aquela grande prova. Uma prova, amados, que a maioria das pessoas seriam reprovadas. Mas o Jó, ele tinha uma fé inabalável. Vamos finalizar aqui nos Salmos, mais uma vez. O Salmo 104 fala, amados, sobre a providência de Deus. Que é o Senhor, amados, que providencia o nosso escape. É o Senhor que providencia a nossa vitória. Diga amém. Salmo 104, a partir do versículo 27. Vamos lá. Encontraram aí? Diz assim: todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Aqui, amados, o salmista fala sobre toda a criação. Amados, toda a criação necessita da providência de Deus. Já imaginou aqueles pássaros? Qual a preocupação deles? Apenas de encontrar um lugar para tomar água e para comer. Quem vai dar o sustento a eles? Não é o Senhor? Mas mesmo assim, eles se arriscam. Você vê aquele pássaro, ele está perto da água para tomar, mas ele fica, ó. Ele sabe que está se arriscando, mas ele sabe também que Deus vai providenciar o seu alimento, vai providenciar aquilo que ele precisa. Toda a criação, amados. Então Deus também, ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. O escape, vai nos dar a provisão e vai, amados, nos honrar quando nós confiamos nele. O Mordecai, ele honrou ao rei.
E nós também honramos ao rei, não ao rei Assuero, nós honramos ao rei Jesus. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E toda pessoa que honra ao Senhor não será envergonhado. Está escrito na sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. No nome de Jesus. Toda honra e toda glória, meu Pai, seja dada ao Senhor.